Sentada em sua sala de estar com Elizabeth, Abigail luta para entender que Frank Hogan pode ser o criminoso procurado Matt Landry. Elizabeth faz o possível para acalmar a amiga, quando Jack chega com notícias do Monteith. Jack soube que Matt Landry estava na lista de procurados dos Monteith há 4 anos, em conexão com um assalto a banco. Matt foi preso e enviado para a prisão. Depois de cumprir sua pena, Matt Landry aparentemente desapareceu, e nem ele, nem Frank Hogan têm mandados de prisão. A notícia é bem-vinda, mas assim que Abigail dá um suspiro de alívio, Frank entra pela porta. Frank diz a Abigail que decidiu confessar seu passado. Matt Landry era um criminoso que, depois de cumprir pena na prisão, decidiu que queria um novo nome e uma nova vida, uma vida dedicada a fazer a obra de Deus. Agora vivendo como Frank Hogan, ele suspeita que Jesse e a gangue Garrison querem que ele se junte a eles em um assalto. Com esta informação, Jack sai para alertar os Monteith e, sentindo que Abigail e Frank precisam conversar em particular, ele se oferece para acompanhar Elizabeth à escola. Deixado sozinho com Abigail, Frank pergunta se ele ainda pode se apoiar nela. Com a realidade do passado de Frank exposta à sua frente, Abigail não tem certeza se ela ainda pode ficar ao lado dele. Ela precisa pensar sobre isso. Enquanto isso, no salão, a senhora Hansey se senta à mesa do Sr. Logan, um representante da seguradora de seu falecido marido. Os dois discutem os termos da apólice de seguro de vida do Sr. Hansey, que parece estar em ordem. Enquanto o Sr. Logan embala sua valise de couro, ele informa a senhora Hansey que ela pode esperar um cheque de benefício dentro de 6 a 8 meses, evitando quaisquer complicações. A notícia é um choque terrível para a senhora Hansey, que precisa desesperadamente de dinheiro. O Sr. Logan então diz a ela que ele pode oferecer a ela um acordo menor em dinheiro. O valor que ela receberia é 1/5 do total e, embora seja um insulto, a senhora Hansey está em uma situação financeira difícil. Embora tentada, ela se afasta e diz ao Sr. Logan que ela tem que pensar sobre isso. Do lado de fora do salão, Jack e Bill se preparam para patrulhar. Só agora Jack diz a Bill que Frank era membro da gangue Garrison. Um amigo de Bill foi morto pela gangue 10 anos antes, e ele tem tentado levar a gangue à justiça desde então. Agora, com um membro da gangue em vista, Bill está mais determinado do que nunca levar a gangue Garrison à justiça. Ele pede a Jack que lhe faça um favor e encontre Marie Benson, a viúva de seu amigo assassinado. Enquanto Bill foge para falar com Frank, Jack para lembrá-lo de que Frank não estava na gangue quando seu amigo foi morto, e ele não está na gangue agora. Dentro do café, Abigail e Clara sentam e conversam sobre os acontecimentos recentes. Clara se apaixonou por Jesse, mas ficou chocada com a notícia de que ele é um criminoso. Além do mais, Jesse não apareceu para trabalhar, e Jack não conseguiu encontrá-lo. Abigail faz o possível para consolar Clara, que, como Abigail, perdeu o marido, e agora se apaixona por uma mentirosa e criminosa. Lá fora, enquanto Frank Hogan caminha pela cidade, ele é saudado com olhos desdenhosos e ombros frios. Enquanto caminha, Bill se aproxima e começa a perguntar sobre o tempo de Frank com a gangue, e sobre o assassinato de seu amigo. Frank explica que ele fez apenas alguns trabalhos para a gangue antes de ser pego e enviado para a prisão. Jack então pergunta se Jesse poderia estar envolvido no ataque da gangue ao prefeito Hansey. Apesar de todos os problemas que ele causou, Frank atesta que Jesse estava em Oak Valley no momento do assassinato. Perto dali, Rosemarie está preocupada com a situação financeira de Leigh. Sua conta no mercantil está vencida e Rosemarie, inadvertidamente, tropeçou em um pedido de empréstimo em nome de Leigh. Ela pressiona Icon para obter mais informações sobre as finanças de Leigh, mas ele não sabe, ou não quer contar a ela. Ele se arrisca a adivinhar que Leigh pode precisar do empréstimo para cobrir o custo do teatro. A informação dá a Rosemarie uma nova ideia. Mais tarde, enquanto Leigh está trabalhando duro, Rosemarie propõe que ela ajude Leigh a economizar em sua operação, para melhorar seus resultados financeiros. Leigh está incerto no início, mas ele entrega a Rosemarie seus registros de gastos de qualquer maneira. Em uma clareira fora da cidade, 3 membros da gangue Garrison sentam-se perto de uma fogueira.
O som de um galho quebrando agita a gangue e todos eles se levantam com suas armas em punho. Nesse momento, um assobio semelhante ao de um pássaro ecoa pelas árvores e Jesse aparece a cavalo. Ele diz aos homens que o segredo de Mate foi revelado à cidade. Com o plano deles indo de acordo, deve ser apenas uma questão de, antes que Mate seja forçado a sair de Op Valley. Jesse não tem tanta certeza e suspeita que Mate não vai voltar para uma vida de crime. E, como Mate já ensinou a Jesse tudo o que sabe sobre explodir um cofre, Jesse sugere que ele pode tomar o lugar de Mate. A gangue não está convencida e avisa Jesse que se ele não trouxer seu amigo Mate de volta, eles irão matá-lo. Na escola, Jack chega com algumas notícias preocupantes. Antes dos eventos em torno de Frank, o pastor havia planejado o acampamento dos meninos. Agora que os pais descobriram sobre o passado de Frank, muitos deles não querem que os filhos façam uma viagem. Felizmente, Jack graciosamente se ofereceu para preencher e levar os meninos para acampar. Mas, quando Jack faz o anúncio na frente dos alunos de Elizabeth, outro problema surge. A viagem é só para os meninos e muitas das meninas não vêm, porque não podem ir. Jack casualmente explica que talvez eles possam ir na próxima vez, mas sua resposta não caiu bem com Elizabeth e das meninas. No dia seguinte, quando os meninos chegam ao acampamento, eles descobrem que não estão sozinhos. Impassível pela rejeição de Jack ao acampamento da garota, Elizabeth tomou a iniciativa e organizou um acampamento para garotas. Infelizmente para Jack e os meninos, a tropa de Elizabeth chegou primeiro e montou acampamento em uma clareira nobre. De volta à cidade, Abigail entra na igreja e encontra Frank empacotando seus pertences. Com o rosto impassível, ela pergunta para onde ele irá. Ele diz a ela que está embarcando em um barco para um lugar onde ninguém conhece Frank Ogan ou Mate Landry. A resposta é inaceitável e Abigail diz a ele com veemência que ele foi feito para ser o pastor de Op Valley. Frank a rejeita e diz que ninguém na cidade quer que ele fique. Mas ele está errado. Abigail quer que ele fique, e depois de pensar sobre isso, ela novamente tem certeza de que ficará ao seu lado. Ela implora a Frank para ficar e lutar para convencer os habitantes da cidade de que ele, ou qualquer um, merece uma segunda chance. Ela diz a ele que ficará ao lado dele antes de lhe entregar uma Bíblia e dizer-lhe que ore pedindo orientação. Quando a noite cai em Op Valley, o Sr. Logan, o representante da seguradora, que cuida da reclamação da Sra. Hansey, irrompe na prisão em busca do policial. Com Jack acampando com os meninos, Bia se senta e ouve ansiosamente, enquanto o Sr. Logan dá uma descrição de sua pasta roubada. Enquanto o Sr. Logan fala, Bill puxa a pasta de trás da mesa e, em seguida, descreve o material de leitura interessante que encontrou lá dentro. Os documentos detalham o esquema do Sr. Logan, onde os beneficiários assinam formulários de liberação, que transferem seus benefícios para o Sr. Logan. Ele então pagaria uma pequena quantia em dinheiro para a viúva e ficaria com um montante fixo para si mesmo. Como Bill não é um Monty, ele não pode mandar o Sr. Logan para a prisão, mas, como Bill explica, há muitos lugares piores para onde ele pode mandá-lo. Bill então instrui o Sr. Logan para preencher um cheque para Dottie Hansey em seu benefício total, e depois voltar para todas as outras vítimas de seu esquema, e devolver cada centavo que ele roubou. Ele então revela um bloco com todos os nomes das vítimas do Sr. Logan anotados e diz a ele: "Eu saberei se você não fizer isso." Do outro lado da cidade, Abigail entra no salão para falar com Florence sobre o pastor Ogan. Quando Abigail menciona o nome de Frank, as outras mulheres imediatamente desviam o olhar. Florence explica que o pastor Ogan foi demitido, depois que o prefeito Goen convocou uma reunião secreta do comitê pastoral. Furiosa, Abigail atravessa o bar para confrontar o prefeito Goen. Abigail exige que as ações contra Frank sejam desfeitas, mas Goen permanece impassível. Abigail corre para a igreja para falar com Frank, mas ele arruma seus pertences e sai. Na noite seguinte, Abigail encontra Frank em um pequeno acampamento na floresta fora de Op Valley. Ela obriga Frank a voltar e contar sua história aos habitantes da cidade no dia seguinte. Em frente a uma congregação lotada, Frank sobe ao púlpito para fazer suas desculpas e despedir-se.
Em seu discurso, Frank explica como suas deficiências, como Matt e Landry levaram o homem antes deles a se tornar o pastor Frank Hogan. Depois de falar, Frank se prepara para ir embora novamente, mas, antes que possa, Abigail exige que a comunidade vote em manter Frank como pastor ou demiti-lo. Um por um, Dottie Ramsey, o prefeito Gowen, e os outros membros do comitê pastoral se levantam e dão a Frank seu voto de confiança. Depois de votar, a congregação deixa a igreja para continuar seu dia. Ao lado da igreja, Frank e Abigail discutem o novo começo para eles e para a cidade. Sem o conhecimento deles, na floresta, um grupo de homens está observando a reunião com grande interesse. Com base no que podem ver, Matt Landry não vai voltar para Gang Garrison. A notícia é especialmente ruim para Jesse, que prometeu com sua vida que poderia entregar Matt Landry. Do outro lado da cidade, Leigh entra em seu escritório e encontra Rosemarie examinando documentos. Apesar de uma série de ideias para apertar o cinto, ela ainda está preocupada com o fracasso dos negócios de Leigh. Com os cortes no orçamento não ajudando, Rosemarie não tem escolha, a não ser confrontar Leigh sobre sua situação. Acontece que o pedido de empréstimo é para uma ampliação da serraria, e a conta em atraso no mercantil foi um simples descuido. O mal-entendido revela a Rosemarie que ela estava sendo egoísta ao exigir que Leigh construísse um novo teatro para ela. Mas, o mais importante, suas ações altruístas mostraram a Leigh o quanto Rosemarie se preocupa com ele. Olhando nos olhos dela, Leigh diz a Rosemarie que ela é a coisa mais importante em sua vida, e então a beija com ternura.